Então, graças a Hashem, que nós chegamos nesse livro de Vaikra. Aliás, é um dos livros mais profundos, né, da Torá, mesmo porque ele está diretamente ligado à visão espiritual, ao chamado de cada um de nós. E já desde o próprio nome Vaikra, como vocês estão vendo ali, a parte no hebraico lá, o Aleph, ele é menor que as outras letras, né? Tanto que a tradução ali, a transliteração, eu também coloquei o H minúsculo. Qual que é o sentido disso? O sentido disso é que a própria Torá explica, né, o próprio chamado dos grandes servos de Hashem. Uma característica muito forte dos grandes servos de Hashem, como Noé, Abraão, Moisés, o próprio Messias, uma grande característica desses servos é humildade. Humildade. Sempre menos, né? Nunca a gente se achar, por mais sábio, quanto mais sábio aquela pessoa é, mais humilde ela é. Não existe uma pessoa ser muito sábia e orgulhosa, prepotente. Isso não se encaixa. É coisa totalmente opostas uma à outra, né? Então, por isso o Aleph minúsculo ali nesse nome. E a mensagem, a temática de hoje é entendendo o princípio dos sacrifícios, dos korbanot, né? O Eterno agraciou com um entendimento bem interessante aqui. Talvez alguns saibam, mas acho que a maioria não sabe o que o Eterno mostrou aqui. Muito, muito interessante. Foi interessante para mim também. Baruch Hashem. O resumo de hoje, dessa paraxá, os holocaustos, as ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, os sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados por ignorância da congregação, da Kehilat, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, o sacrifício pelos pecados ocultos e ocultos quando você tenta esconder algo. E quando você tenta esconder algo, na verdade você está escondendo primeiro para você, porque o Eterno está vendo isso. E quando a gente esconde para nós, é uma brecha. Sacrifício por sacrilégio, pecar por coisas ou pessoas sagradas, o sacrifício pelos pecados de ignorância e o sacrifício pelos pecados voluntários. Então, vocês podem, observem que a maioria dos itens que eu citei aqui falam de korbanot. Korbanot, que é sacrifício, né? Então, baseado nessa temática, né, de korban, o Eterno mostrou algo, a origem desses sacrifícios, né? Muito interessante mesmo. Então, quando cada um de nós ouvimos a palavra alma, o que vem à mente para nós? O que você ouviu alma? O que vem na tua mente rapidinho, assim? O que é alma? Onde ela está? Como que ela é? Né? É algo espiritual? Sim. A gente sabe que alma é algo espiritual. Alma é amorfo ou etéreo? Você pode pegar na alma? Sim. É sólido? É material? Onde está a alma? Onde ela está? Qual parte do corpo ela está? No coração? A maioria pensa, nossa, no coração. Muita gente pensa assim.
Ou seria uma auréola que tem nas pinturas e filmes e desenhos, que é aquela auréola sobre a cabeça, né? Pode ser prateada, dourada, pode ser azul. Seria uma auréola dourada sobre as cabeças? Então, esse livro que nós estamos iniciando hoje, Baruch Hashem, com o nome Echamou, fala de leis sobre sacrifícios de animais e aves, a fim de vislumbrar a visão da Torá sobre a alma e nossa conexão com Hashem, nosso chamado. Então, está tudo relacionado com o chamado que nós temos. Cada um tem um chamado. Roxa, mas eu estou aqui nessa congregação, mas para mim quem tem o chamado aqui é você. Você, o Roxa Daniel, o Chamachim, eu não tenho chamado. Não. Todos nós somos chamados. A partir do momento que nós aceitamos Yeshua, não temos dúvida de quem Ele é, passamos pelas águas do batismo, pronto. Dali para frente, você está sendo chamado naquele momento. Se você pensa diferente disso, está enganado. Quando você toma essa atitude de entrar nas águas do batismo, que você está confirmando que Yeshua está no teu coração, você não tem mais dúvida sobre a palavra, quem Ele é, dali para frente é uma vida nova. É um chamado, né? Claro que as coisas... por exemplo, Yeshua. Quando que começou o ministério de Yeshua? Yeshua é o filho de Hashem. Ele teve um início de um ministério também. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Já vale para aquela orientação que o Daniel vai dar para os batizandos no dia 28. Quando que começou o ministério de Yeshua? Que durou 3 anos. Em seguida do batismo. Ele foi batizado, ficou 40 dias e 40 anos no deserto, e quando ele sai do deserto, começa o ministério dele. Mas começou no batismo. Entendeu? Vamos lá. Então, Levítico 1:4, começa com as leis de Ola, uma oferenda queimada, uma pessoa leva uma vaca até a entrada da tenda do encontro, Ohel Moed. Em seguida, pressionam as mãos sobre a cabeça do animal, que acaba sendo abatida. Qual a razão de os sacerdotes colocarem as mãos na cabeça do animal? Qual a razão? Para que o pecado do povo seja transferido para o animal. É uma transferência do pecado para o animal. Então os sacerdotes coletam o sangue desta vaca ou novilho, e eles aspergem o sangue ao redor do altar. Feito isso, a vaca está preparada. E os sacerdotes acendem o fogo e queimam partes do animal no altar. Muito bem. E Levítico 1:11 diz assim: espalharão os filhos de Arão, os sacerdotes, seu sangue sobre o altar ao redor. Eles espalharão o sangue dessa novilho, no altar, sobre o altar e em redor do altar. Então vão aspergir sangue, né? Então, peraí, que história é essa desse sangue aí? Lá vem as palavrinhas e as frases do Roxo. Nossa, isso é bizarro, muito estranho. Sangue é lançado sobre o altar. Não tinha uma outra coisa para lançar no altar? Sangue. Né? Mas é óbvio que como é uma coisa meio estranha, assim, meio, né, constrangedora, aquele sangue ali, claro que a alma, que é uma coisa elevada, não tem nada a ver com isso. Né? Em Levítico 1:5, temos sangue de novilho. Presta atenção, esse processo
que nós estamos estudando em Vaikra aqui, no livro de Vaikra, não fala só de sangue de novilho sendo aspergido no altar. São 3 animais, ou, como se vocês preferirem, 2 animais e uma ave, né? Então, novilho, carneiro ou cabra, e rola ou pombinhos. Se você não tiver um, usa o outro. Se não tiver um carneiro, pega a cabra. Então, um vale pelo outro. Se não tiver pombinhos, usa rola. Um vale pelo outro. Agora, o novilho não, é só o novilho mesmo. Então, basicamente, são 3 animais. Por que são 3 animais? Irmãos, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Quando nós estamos estudando a Torá, nós não podemos só fazer uma leitura, nós sempre tem, eu chamo de leitura-pesquisa. Você começa lendo, você repete um versículo, repete um nome, uma frase que repete no 3º, 4º, 5º versículo, pare ali, pare e volte. Então, para você entender a profundidade do que o Eterno, sempre pare e volte, pare. Esse pare e volte que o Eterno trabalha na nossa mente, ele revela coisas. Tá? Então, se você vê ali, só simplesmente está escrito que tem em Levítico 1:5, o sacrifício com o sangue de novilho. Em Levítico 11, um sacrifício com sangue de carneiro ou cabra. Em Levítico 1:14, o sacrifício com sangue de rolas ou pombinhos. Por que esses 3 animais estão ali? Qual que é a origem disso? Se eles estão ali, a Torá é rica em paralelos, drachas, é rica em conexões entre os livros. Então, se são 3, parem, anotem, que isso aí vai aparecer em algum lugar. Né? Vamos lá. Então, por que o Zrikat Hadam, derramamento de sangue, é uma parte tão importante desse ritual? Por que um corban, por que um sacrifício fica incompleto sem ele? Se você pegar 10 pessoas, 9 pessoas e meia, ou 9,9, vão dizer que elas querem ver um ritual desse sem sangue. Que sangue é algo meio constrangedor, né? Aspergindo gotinhas de sangue para cá, para cá. Meio constrangedor a coisa. Mas por que torna constrangedor? Porque o Eterno quer assim, que fique constrangedor. Nada é por acaso na Torá. Até as coisas constrangedoras. Resposta: em razão do papel central, a origem desse processo, a revelação da Torá no Sinai. Roche, não venha com essa história de você querer contar para nós que na revelação da Torá houve aspersão de sangue em algum lugar. Não venha com esse papo. Parece que isso aqui nunca foi falado aqui, né? Interessante, né? E houve. Houve sacrifício, irmãos, antes do Mishkan existir. Achei muito, muito interessante, por isso que eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar com os irmãos. E está escrito lá, está escrito aqui. E tem a passagem que está escrito, muito, muito interessante. Então, em razão do papel central, a origem desse processo é a revelação da Torá no Sinai. Como assim? Em Êxodo 24, de 4 a 6, presta atenção aqui. Esse é um dos pontos bem fortes desta manhã aqui. Êxodo 24, 4 a 6. Moisés constrói um altar, presta atenção, eu não estou falando de Mishkan. Mishkan não existe ainda. Um altar ao pé do Monte Sinai com 12 colunas.
O altar é uma coisa, mais as 12 colunas, 1, 2, 3, 4. No Mishkan, acho que são 5, 4, 9 colunas que tem dentro do Mishkan. Né? Ali são 12 colunas. Vocês sabiam disso? Sabiam desse altar aos pés do Sinai? Também não. E ordena que sacrifiquem ofertas de elevação e sacrifícios de paz. Então Moisés recolhe metade do sangue, presta atenção aqui. Agora nós temos que ligar esses pontinhos. Moisés recolhe metade do sangue desse novilho que foi abatido e coloca-o em bacias. Bacias? Você vai ver na Torá, está escrito bacias, não estou inventando. Então, do sangue do novilho, coloca a metade do sangue do novilho, a metade, coloca em bacias. E a outra metade asperge sobre o altar. Esse altar que ele construiu na base do Sinai. Ele asperge, pega a outra metade, não a metade que está nas bacias, pega esse sangue, não sei de que forma, se com isopo, talvez, né? Pega com isopo e joga no altar. Eu acredito que ele use um isopo para fazer isso, não com os próprios dedos, assim. Eu imagino isso. Não está escrito isso, eu imagino assim. Muito bem. Vemos aqui o primeiro exemplo de derramamento de sangue. Zirkat Hadam. Bem interessante. Agora que a gente vai entender por que as coisas acontecem, a cerimônia sacrificial, por que acontece daquela forma no Mishkan? Porque teve uma origem. Em seguida, Moisés se dirige ao povo e ele lê o livro da aliança, Sefer Habrit. O que é o livro da aliança? São as palavras, as 10 palavras, e o que ele já tinha escrito antes das 10 palavras. Porque, além disso, ele ainda ia escrever, não tinha nada escrito. Então, o que ele tinha escrito até as 10 palavras, com as 10 palavras. Né? Sefer Habrit. E o povo que ouve as palavras, aliás, e o povo ouve essas palavras que Moisés lê para todo o povo, ali na base do Sinai, e responde numa só voz. Tudo o que Hashem disse faremos e ouviremos. Vão anotando tudo isso aí. Tudo o que Hashem disse faremos e ouviremos. O que significa essa frase, irmãos? Essa frase, ela remete ao sim. Remete ao sim. Qual o sim, Roxo, que você está querendo falar? Quando você tem uma experiência com Yeshua, para você ter essa experiência com Yeshua, primeiro você se arrepende, né? Ou você estudando a Torá, ou chegando algum irmão falando das palavras para você, as palavras da salvação, vem o Espírito começa a mover-se, você abre o coração, você se arrepende, você entende que você é um pecador, se arrepende, e você aceita Yeshua. E daí você tem que declarar, porque lá no livro de Romanos diz que a palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. Então, se ela está na tua boca, você não pode só pensar na palavra, você tem que falar a palavra de salvação, você tem que dizer, eu creio que Yeshua foi enviado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu creio, você tem que falar com a tua boca, ela está no teu coração, mas ela tem que sair pela tua boca para ela ter poder de criar uma nova vida em nós. Essa palavra ela tem que sair da tua boca, você tem que dizer sim. Depois que você diz sim, o que acontece?
acontece algo maravilhoso. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos purificados e lavados. Então, o povo aqui está dizendo sim. Nós faremos e nós ouviremos essas palavras que vêm de Hashem através de você, Moshe. Eles estão dizendo sim para a Torá. Entre aspas, Yeshua, né? Então Moisés pega o sangue das bacias, presta atenção. Ó, vou dar uma diquinha, vou voltar lá. Tudo que Hashem disse, faremos e ouviremos. Eles falaram antes do quê? Antes do sangue que estava nas bacias ser aspergido sobre eles. Na mesma ordem do processo de salvação com Yeshua. Você fala primeiro, depois você é salvo. Estão me entendendo? A ordem... O que acontece conosco, essa experiência com Yeshua, a origem é lá. É lá na Torá. Não é que a origem é aqui em Yeshua, a origem é lá. Porque Yeshua também apareceu ali, na Torá. Agora você pegou, Rocha. Agora você está querendo contar historinha para nós aqui. Não. É muito sério, irmãos. É muito sério. Tem aqui uma equipe de varões, que está escrito assim, eles vislumbraram Hashem. Vislumbrar Hashem. O que significa vislumbrar Hashem? É ver a Hashem? Não. A palavra diz que se algum homem ver a Hashem, ele é destruído? Ele é eliminado? O que significa vislumbrar Hashem? Eles viram alguém que representa Yeshua, que representa Hashem. Parece que eu estou querendo enrolar. Jogar sangue sobre o altar já é bizarro, estranho. Imagine jogar sangue nas pessoas. Alguém gostaria de participar dessa festa do casamento de Hashem com o povo? Alguém gostaria de participar dessa festa e ser salpicado de sangue? Você vai com terno, né? As mulheres vão com vestidos brancos, vestidos de seda, de linho, tal. De repente tudo salpicado, teu rosto, teu cabelo, as roupas salpicadas de sangue. Irmãos, eu estou falando aqui literalmente o que aconteceu lá. Eu não estou inventando. Isso aconteceu, literalmente aconteceu lá na outorga da Torá. Jogar sangue sobre o altar já é bizarro, estranho. Imagina eu jogar sangue nas pessoas. Parece que esqueceram de nos contar que um evento tão importante como esse da outorga da Torá, as pessoas estavam salpicadas de manchas de sangue de novilho. A Torá é assim, irmãos. A Torá é muito franca e direta. Às vezes a gente fica meio tonto assim. A Torá é assim. Fazer o quê? Olha aqui, que lindo. Olhem que lindo, irmãos. O Eterno tem nos presenteado aqui. Ó, Êxodo 24, 9. Subiram, depois que aconteceu isso. O que significa, jogando para Yeshua, o que significa ali eles serem salpicados de sangue, depois que eles disseram, sim, nós cremos na Torá e nós vamos fazer e vamos cumprir. O que significa isso? Que significa sim, eu quero receber Yeshua como Senhor e Salvador da minha vida, e eu declaro aqui agora, nesse momento, que não há outro caminho que leva ao Pai a não ser através de Yeshua. Daí você, o Yeshua, asperge sangue em você. O sangue da nova e eterna aliança é aspergido em você, irmãos.
para nós sermos purificados para sempre. O que aconteceu? E daí, nossa, que maravilha, agora eu queria enxugar, Baruch Hashem, vamos fazer uma festa, tal, pá. O que aconteceu aqui já em seguida? Em seguida, Êxodo 24, 9. Subiram Moisés, Arão, Nadav, Avihu, mais 70 anciãos de Israel subiram no Sinai e visionaram o Deus de Israel. Quem que estava ali que eles visionaram? O Messias. E debaixo dos pés do Messias havia como uma obra de pedra de safira e como a visão dos céus em sua limpidez. Eles não iam ver Hashem, porque quem que ia aguentar a glória de Hashem? Mas quem vê o meu filho vê a mim, está escrito. Eles viram o Messias. Isso é lindo demais. Eu até escrevi em azul ali porque por causa de Israel, por causa da safira. Por que azul? Porque as cores da bandeira de Israel. Porque também que a bandeira de Israel é azul. Olá, o que tinha embaixo dos pés de Yeshua. Havia debaixo dos seus pés, pés, são os mesmos pés que Zacarias fala em Zacarias 14. Os seus pés estarão no alto do Monte das Oliveiras, quando ele voltar, os seus pés. Aqueles pés de quem que são? De Yeshua. Esses pés aqui de quem que são? De Yeshua. Isso é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Yeshua já estava dizendo, isso aqui vai acontecer na minha vinda, mais para frente. E esse sacrifício vai se repetir, mas eu vou aspergir o meu sangue sobre vocês. Daí vocês terão uma vida interna, porque esse sacrifício aqui era anual. Ele tinha que se repetir no Mishkan. Ele tinha validade por 1 ano. Sabiam disso? No tempo do Mishkan, no deserto, o perdão, ele tinha validade de 1 ano. Por isso que Arão tinha que entrar lá de novo e levar o sangue do animal que os sacerdotes colocaram na cabeça, transferindo o pecado do povo para o animal, e daí ele aspergia sobre o altar, sobre o propiciatório. E daí o Eterno trazia o perdão. Então, a validade era de 1 ano. Em Yeshua, a validade são de bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões de anos. E muito mais que isso. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Poxa, você não esqueceu de falar dos 3 animais? Não. Êxodo 24 fala sobre 2 metades de sangue. Nós já lemos sobre isso. Moisés pegou a metade e colocou em bacias e a metade aspergiu no altar. 2 metades de sangue. Da onde que vem essa ideia de 2 metades? Da onde que vem a ideia de bezerros, carneiros e pombas? Da onde que vem isso? Da onde que vem as 2 metades, queridos? Notamos que em Gênesis 15, 10, vamos voltar um pouquinho lá para Bereshit. Gênesis 15, 10. No pacto de Hashem, que Hashem faz com Abraham, né? No pacto que Hashem faz com Abraham, também há 2 metades. Metades de quais animais? Sendo 3 tipos de animais: novilho, cabras ou carneiros e rola ou pombinho. Os mesmos que foram feitos lá em Levítico. Igualzinho. Sem pôr e sem tirar.
Da onde que em Levítico foram feitos os 3 animais? Pegaram de Abraão, que é o pai da fé, pegaram o exemplo dele. Moisés puxa de Abraão. Tudo tem uma origem, queridos. E se você pega a origem dos teus pais, é benção. Se você pega a origem de mercenários, é maldição. Por isso que o filho abençoado é o filho que ouve e respeita o pai e a mãe. Ele é abençoado. Vai ser abençoado a sua vida, a sua trajetória, o seu trabalho. Vai gerar filhos. Vai trazer alegrias. 2 metades. Com 3 tipos de animais. O sacrifício, o pacto de Hashem com Abraham também tem 2 metades, queridos. Como lá em Êxodo, que o Moisés colocou metade do sangue nas bacias e metade no altar. Das bacias, depois ele aspergiu no povo. Começou lá em Abraham também. O princípio, 2 metades. Os animais foram partidos ao meio. Olha que interessante aqui o comentário do rodapé da Torá. Era costume nos dias de Abraham degolar animais e dividi-los ao meio, colocando uma metade de fronte da outra, e os contratantes desse pacto, passando entre as metades, e eles diziam, os 2, que o contrato é feito entre 2 pessoas ou mais, né? Então, eles passavam, tinha metade do animal para cá, metade para cá, os 2 passavam no meio das 2 metades e diziam assim, que a divindade corte em pedaços, como a estes animais, os violadores deste pacto. Daí que vem as expressões carote berit, imolar para concluir um trabalho, imolar animais para concluir um trabalho, abor baberit, passar pela aliança, passar, você tem que passar por ela, e bol baberit, entrar na aliança. Bol é vai, né? Bol, vai. Então, vai na aliança. Siga nela, que é benção. Prossiga nela. O que que... Deixa eu ver aqui. Notamos que a origem do ritual de Corban, feito por Moisés no Sinai, vem de Abraham. Muito bem. Então, o que todo esse sangue tem a ver com alma? Roxo, eu pensei que você não ia mais falar sobre alma. Mas eu comecei falando, tem que terminar, né? Eu não posso esquecer. Vamos lá. Levítico 17, 11, cita assim, porque a alma, nessa paraxá, aliás, um pouquinho mais para frente, mas é no livro de Levítico que fala, porque a alma do animal está no sangue. Então, quem pensava que a alma estava no coração, na mente, aquela auréola, né? Porque a alma do animal está no sangue. Por isso coloquei sangue por ti no altar. Levítico 17, 11. Para espiar a sua alma, porque o sangue, ele que espiará pela alma. O sangue que espiará pela alma. Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue. Não tem como separar. Sangue e alma é uma coisa só. Não tem como separar. É meio assim complexo a gente entender isso, né? Bem complexo. Mas, se por exemplo, por que quando um acidente que ocorre, você corta o braço, corta o pulso, corta a perna, tem técnicas hoje para você evitar, né, que o sangue fique saindo do corpo, né? Então, porque pode chegar num ponto, se sair muito sangue é vida, e você morre, simplesmente.
Às vezes pode ser um corte pequeno, mas a quantidade de sangue que sai através daquele corte, pelo fato de você não estancar, não fechar aquele corte, você pode morrer só pelo fato de perder o sangue. Então, o que traz isso para nós à mente também? Quando você vê um sacrifício de um animal, não, mas aquele animal não tem nada comigo. Aquele animal tem chifre, tem cascos, tem, né, rumina, não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver. Porque tem sangue correndo nas veias do animal. E o que o Eterno quer dizer com isso? Ele quer dizer que, apesar da diferença de nível mental, existe o animal ele é irracional. Quando nós pecamos, é como se nós fôssemos como animal. Porque o pecado... O pecado é a nossa irracionalidade, queridos. É falta de sabedoria, é falta de você conhecer a Torá, é falta de você honrar o que você falou para Yeshua, honrar que você quer obedecer, que você quer respeitar, que você quer cumprir os mandamentos. O pecado é uma irracionalidade nossa, queridos, que daí que você vai entender porque, então eu sou que nem aquele bezerro. Sim, você é que nem aquele bezerro. Esse que é o ponto, a Torá é muito franca, e às vezes nós nos fazemos nós não queremos aceitar aquilo, não queremos enxergar aquilo. A Torá é muito franca, irmãos. Só não crê quem não quer. Eu disse a mim mesmo, Hashem julgará o justo e o ímpio, pois há momento certo para toda intenção e para toda ação. Eu disse a mim mesmo a respeito das pessoas, Hashem as está testando e verem por si mesmas que são como animais. Afinal, a mesma coisa acontece com as pessoas e com os animais. O mesmo, como um morre, o outro também morre. Sim, seu fôlego é o mesmo, de maneira que os seres humanos não são melhores que os animais. Sabe por que nós não somos melhores que os animais? Porque nós pecamos ainda. Se nós pecamos, nós somos irracionais assim como o animal é. Esse que é o ponto. Yeshua, dá para comparar Yeshua com o animal? Não, aí é um outro departamento, porque ele não peca. Não existe irracionalidade no Messias. Portanto, toda a nossa oração nós temos que dizer assim, Eterno, por mais que naquela madrugada você quer fazer, nossa, Eterno, aconteceu algo grandioso comigo, é uma madrugada que eu quero comemorar e engrandecer o teu nome. Não esqueça de dizer assim, Eterno, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Enquanto nós estivermos vivos nessa face da terra, nós estamos sujeitos a pecar, irmãos. Ou mais ou menos. Claro, Yeshua ia ficar muito feliz se a gente não pecasse. Nós alcançarmos a postura, né, o nível de varão perfeito, o que ele mais quer, Yeshua, que a gente seja igual a ele. Igual a ele, referente a pecado, né? Veja bem o que estou falando. Não misturem as coisas, por favor. Então, porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue. Vamos lá. Não. Por si só, o corpo não passa... É estranho às vezes falar, né? Por si só, o corpo parece que uma caixa vazia. Algo vazio ali. Tira o sangue, cai o corpo. Fica sem vida. Pois sem o sangue não há vida. Ele dá vida a cada centímetro do nosso corpo. O sangue também nos lembra de quão precárias são as nossas vidas. Um pequeno aneurisma, um pequeno coágulo, pode gerar um AVC ou pode ser fatal. Não dá tempo, o AVC, pum!
Puxa, vai falar com o parente daquela pessoa, deu um AVC, mas ele não suportou e morreu. E tem AVC que daí a pessoa fica com sequela a vida inteira. Fica em estado vegetativo, às vezes. E às vezes morre. Né? Um pequeno coágulo. Então, para ver quanto que a gente não deve se achar. Sempre manter humildade, sempre se colocar abaixo dos pés de Hashem. Somos dependentes de Hashem para viver, não tem plano B. Agora, entendemos que a aliança de sangue do Sinai, houve a necessidade de sangue. Agora nós entendemos o porquê que essa aliança de sangue, houve a necessidade do sangue ali na base do Sinai. E o sangue só foi aspergido sobre o povo após o povo dizer sim à Torá. A ordem, o Eterno respeitou a ordem. Da mesma forma que dizer sim ao Messias, como ele sendo o único caminho que leva ao Pai, você será purificado com o sangue da nova eterna aliança. Baruch Hashem. Então, peraí. Hoje você falou de Êxodo, das duas metades. Você falou de Levítico, dos 3 tipos de animais. Você falou de Abraão, que também tinha 2 metades, que é o princípio de tudo. Tinha, além das 2 metades, tinha os 3 animais. Então, o princípio é em Abraão. Moisés pegou aquilo de Abraão. Quer dizer, Moisés pegou de Abraão. O Eterno pediu para ele fazer que nem ele fez com Abraão. Ele obedeceu a Hashem. Acho que esse é o último slide. Da mesma forma que Moisés, em seu ritual de sangue, pôs a metade. Olha que lindo. A perfeição de Hashem. Olhe, que lindo, irmãos. Da mesma forma que Moisés pôs em seu ritual de sangue, do sangue, colocou a metade sobre o altar que estava, metade do sangue do novilho, ele aspergiu sobre o altar. E a metade ele colocou nas bacias que depois colocou no povo, sobre o povo. Por acaso com Yeshua foi diferente disso? Claro que não! Agora eu te peguei hoje. Quero ver se sair dessa. Tomar uma aguinha aqui, né? O que Yeshua tem que ver com Êxodo, Levítico e Abraão? Tem tudo a ver, queridos. Nada escapa. Essas conexões, elas são lindas e preciosas e nada escapa porque se originou. Por isso que, quando eu converso com os irmãos que vêm aqui e perguntam, quando que começou essa história de vocês? Foi lá no livro de Atos? Atos foi uma confirmação do que aconteceu no Sinai e uma confirmação do que aconteceu com Abraão. Eu fiz a conexão como hoje aqui. Eu faço sempre essa conexão com os irmãos aqui. Começou lá com Abraão. A nossa crença da visão da restauração começou com Avraham. Avraham cria em Yeshua. Ele tinha visões, né? A palavra diz que Yeshua falou de Abraão que ele tinha visões sobre mim, que ele... Algo parecido com isso. Está escrito. Hã? Os meus dias. Viu os meus dias. Olha. Moisés, com os 70 anciãos, também viram Yeshua. Isso é lindo, irmãos. Sim. Se eu disser para vocês que Noé sabia de Yeshua, vocês vão querer me pegar na esquina ali depois. Dá para fazer um estudo sobre Noé também, bem legal. Queridos, em seu ritual de sangue, pôs a metade sobre o altar e a metade lançou sobre o povo. Tudo bem, Moisés. Também, presta atenção aqui, tem
2 metades do sangue de Yeshua que saiu dele. 2. Por que 2? O sacrifício não foi um só, um derramamento de sangue? Não, foram 2. Por que ser diferente de Abraão? Por que ser diferente de Levítico? Tem que ser igual. A Torá ela não se contradiz. Tem que ser igual. Presta atenção. Metade do sangue de Yeshua escorreu no madeiro. O que é um madeiro, irmãos? Aonde que a metade do sangue Moisés aspergiu, a não ser no povo? Foi aonde? No altar. O que é o madeiro? É um altar. Altar do quê? De sacrifício. Agora quero ver, Roxo, se falar essa. A outra metade. Que dele esse sangue? E a outra parte, a outra metade, é aspergido sobre todo aquele que nele crer. Metade do sangue do Messias foi para ele pagar os nossos pecados. Foi o preço do pecado. Metade. Foi o preço do pecado de toda a humanidade que estava sobre ele. Assim como os sacerdotes colocavam as mãos na cabeça do novilho, Hashem colocou as mãos na cabeça do Messias, levando o pecado do povo sobre ele. E o preço foi a morte de alguém que nunca pecou, cujo sangue, nós estamos falando de sangue e de alma, não tinha pecado. Esse foi o preço. E a morte de alguém que nunca pecou nos dá vida e vida em abundância. Ele pagou esse preço. Só ele tinha autoridade e legitimidade judicial perante o Pai para pagar esse preço. Ninguém mais. E a outra metade, daí é um outro assunto que daí recai sobre todos aqueles que creem nisso que está acontecendo com ele. Quem crê nisso e dizer, sim, Yeshua, eu quero hoje receber você como meu Senhor e como meu Salvador. O único caminho que leva ao Pai. Aí sim vai ser aspergido o sangue dele em você. E está escrito isso. O madeiro é considerado o altar onde Yeshua, como Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para pagar o preço pelos pecados dos homens. A aspersão do sangue sobre o povo simboliza a selagem da nova aliança, quando a Bíblia diz que o sangue é aspergido sobre todos aqueles que creem. Está implícito que a vida de Yeshua, que a vida está no sangue, é aplicada à vida do crente, oferecendo purificação, proteção e comunhão com Hashem todos os dias. Então, as 2 metades, por que o pão enviado do Pai, enviado do céu pelo Pai, por que a gente parte o pão, que nós vamos fazer isso hoje aqui? Por que o pão é partido no meio? Por causa do sacrifício que Abraão fez. Os animais foram partidos no meio. A origem é lá em Abraão. Não se deixe enganar. Quando alguém falar com vocês, onde que começa a fé de vocês? Começa lá com Abraão. Claro, Atos é uma confirmação do Sinai, Sinai é uma confirmação de Abraão. Mas o processo começa em Abraão. Como pai da fé, alguém seria pai da fé se não cresce em Yeshua? Pai da fé, queridos. Claro que ele cria Yeshua. Ele viu Yeshua mais do que eu nunca vi. Mais do que nós temos esse vislumbre de Yeshua, ele viu, eu creio, sabe, a cor dos olhos. Eu creio. Então, o que quero dizer? O pão partido,
O sangue de Yeshua derramado no madeiro, no altar, é o preço da redenção. E o sangue de Yeshua aspergido sobre o crente é o perdão, purificação e vida eterna. Precisou também Yeshua ser partido. Está escrito, acho que em Isaías, né? Que ele foi partido por causa das nossas transgressões. Ele foi partido. Amém. Amém. Ele foi partido por causa das nossas transgressões. Partido. De onde que vem esse partido? De Abraão. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quero fazer um pedido para vocês antes de terminar e antes de ir para o Partir do Pão, que o irmão Marinaldo vai fazer a cerimônia do Partir do Pão hoje. Fazer um desafio, né? Essa semana o Eterno agraciou que eu fui fazer uma visita para uma vizinha do prédio, a pedido... Eu já conheço ela há muito tempo, mas o Hashem pediu que eu fosse lá fazer uma visita para ela, que o Eterno ia abençoar. Eu fui e ela disse sim para Yeshua. Amém. Disse sim para Yeshua e tivemos uma conversa um pouquinho longa, mas foi bênção e eu já fui lá outras vezes, nunca aconteceu isso, mas o Eterno, quando ele pede, ele já apronta todo o ambiente, né? O meu pedido para vocês é o seguinte, para a gente não ter medo, a gente ser mais corajoso, mais... não ficar parado. Não perder oportunidades, né? Falar que está ao nosso lado, colegas de trabalho, às vezes, não, aqui é ruim de falar. Vai lá e fala. Fala da salvação, fala de Yeshua, fala que os tempos estão difíceis, mas que há uma saída, né? A gente não sabe o que pode acontecer para frente, se vai ter guerra aqui no Brasil, não vai, mas nós não podemos ser tímidos, né? Então a gente ir mais... Teve outras experiências, não vou ficar falando todas aqui agora, mas eu lanço isso para vocês. Não se intimidem, vão à luta, falem, não tenham coragem. Pode usar o livro de Romanos 10 ali, que fala ali que a tua palavra está perto da tua boca, a palavra está perto da boca e do coração, né? Romanos 10. Eu uso muito isso aí, os versículos que estão ali. Peço para o irmão repetir e tal. Mas tem que ter uma prévia antes, tem que conversar bem com a pessoa. Então esse é o desafio que eu lanço, né? Para a gente ser mais destemido e corajoso e não ficar tímido ali. Não, tenho vergonha. Não. Passa por cima da vergonha, passa por cima de você mesmo. Tá bom? Baruch Hashem.